E aí, galerinha, beleza? Como vocês estão? Vamos entrar nessa aulinha agora aqui de urticária e angedema. E urticária e angedema é a prima mais fraca da anafilaxia. Ela não dá aqueles sintomas sistêmicos de gravidade. Pode evoluir, o paciente quando tem urticária e um angedema pode evoluir com aqueles outros sintomas de gravidade? Pode, mas aí se evoluir a gente chama para uma anafilaxia, se não evoluir chama de urticária e angedema. Então é mais ou menos uma aula de anafilaxia. Vamos começar com um casinho clínico aqui, ó. Criança de 3 aninhos de idade, começou a apresentar lesões eritêmato-papulosas elevadas, pruriginosas em todo o corpo de início súbito. Então vamos lá. As lesões são eritêmato, vermelha, papulosa. Papulosa é elevada, né? Eritêmato, vermelha e papulosa, aquelas pápulozinhas pequenininhas. Quando essas pápulas se confluem, quando elas ficam uma pertinha da outra, elas ficam parecendo placas mesmo no corpo, elevadas e pruriginosas que tem coceira. 2 diazinhos antes da consulta, o paciente apresentou um quadrozinho de febre baixa, coriza hialina, obstrução nasal, tosse seca e inapetência. Então até aqui parece que ele estava com resfriado, né? Estava sendo tratado no domicílio com soro fisiológico nasal e paracetamol via oral para os picos de febre. Então, olha só, ele apresentou as placas de início súbito e há 2 dias estava fazendo uso de paracetamol. Beleza. O pediatra orientou a troca do paracetamol pela dipirona e para fazer o uso de hidroxizina. O pediatra orientou isso aqui pensando que poderia ser do paracetamol. Como não houve melhora das lesões de pele, a mãe levou a criança novamente ao pronto-socorro. No exame físico, o paciente apresentava o quê? Bom estado geral, hidratado, afebril, corado, pesando 16 quilos. Na pele, ele apresentava pápulas eritematosas de 2 a 3 centímetros de diâmetro, difusa em tronco e membro, e desapareciam a digitopressão. Desaparecer a digitopressão é quando você aperta a sua digital nela, ela some. Lesões que fazem assim, que aperta e some, são vasculites, né? São do sistema vascular. Você aperta e não some, quer dizer que é um hematoma, uma petequia. E aqui a menos de 20 ao todo, a ausência de angedema, beleza. Rinoscopia estava com a corizazinha. Otoscopia também estava com hiperemia de conduto, nada demais. E a oroscopia leve hiperemia de faringe. Então aqui, pelo que já foi visto, esse paciente estava com resfriado, começou as lesões pruriginosas e estava tomando paracetamol. É isso, vamos ver. Olha só o que é um exantema, pessoal. O que é uma lesão de urticária. Urticária são essas placas que dão no corpo. Elas geralmente são vermelhas, coçam muito, coça ou pode queimar e elas são elevadas e geralmente dá por todo o corpo. Pode dar um pouquinho só, ou médio, ou até grave. Olha na perninha dessa criança. Essa criança estava com uma urticária um pouco generalizada, né? Tava em todo o corpo. A urticária é uma patologia muito comum na infância. Vira e mexe, você vai pegar uma criancinha que tem urticária aí, não tem jeito. Ela pode evoluir para anafilaxia. Por que é importante saber esse dado? Crianças com urticária na sua emergência, você vai ter que deixar elas de observação pelo menos por 2 horas, para ver se vai evoluir para uma anafilaxia ou não. O diagnóstico é meramente clínico, não adianta nesse momento você pedir exame, provavelmente você não vai achar a causa. O diagnóstico etiológico é difícil e a gente divide assim, ó. A gente divide em aguda, menos de 6 semanas, crônica, mais de 6 semanas. Aqui nessa aula específica, como o curso é de emergência, a gente vai focar nas agudas. E eu quero que vocês saibam que aí a principal causa vai ser as infecções. Pois é, parece que nem é verdade, né? Mas aquele paciente que chega com tosse, com coriza, com diarreia, com vômito, com algum tipo de infecção viral, uma dengue, ele pode evoluir para urticária. É a causa mais comum. Não é remédio, não é medicação, não é alimento, não é nada disso. A primeira causa disparada são as infecções. Depois vão ser os remédios, vão ser os alimentos, vão ser outros tipos de coisa. Mas primeiro de tudo, se a criança estiver doente e apresentar urticária, você sempre vai pensar em infecção. Geralmente você vai pensar em medicação ou alimento se a criança acaba de comer um alimento ou acaba de tomar uma medicação e evolui rapidinho, de 15, 20 minutos até 1 hora com o exantema, com a urticária. Então é assim que você vai fazer esse diagnóstico. 20% da população apresentará a menos uma vez durante a vida o aparecimento súbito de lesões eritêmato-papulosas isoladas ou agrupadas, que podem variar de forma e tamanho, pruriginosas, que podem coalescer e duram apenas poucas horas. Então é muito fugaz. O paciente chega com isso na emergência, muitas vezes você vai ver, e muitas vezes os pais vão falar assim, ó, ele estava cheio de lesão em casa, estava todo vermelhinho, e aí eu vim para o pronto-socorro e já está quase sumindo.
Às vezes os médicos acham até que é mentira dos pais, mas é assim mesmo. Em casa, o paciente tem essas lesões e quando ele chega no pronto-socorro já está bem melhor mesmo. Como é que a gente explica a fisiopatologia da urticária do urticária e do angedema, né? A fisiopatologia é pela tríplice reação de Levy. O que é que isso significa? Quando o corpo ele entra em contato com alguma substância agressora, por exemplo, uma infecção, um alimento, uma medicação, a célula de defesa principal é o mastócito ali. Através da degranulação desse mastócito, libera um monte de histamina para o meio ambiente. Essa histamina que vai chegar na pele e vai levar a uma dilatação capilar, levando ao eritema, que é a vermelhidão. Os reflexos nervosos axonais vão dilatar as artérias e vai aumentar a permeabilidade capilar. Quando aumenta a permeabilidade capilar, vai ter um líquido ali em excesso, vai ser um edema da pele, né? Por isso que a pele fica vermelha, com placa e coçando. Então é assim que a fisiopatologia da urticária. As reações imunológicas ou não imunológicas são responsáveis pela ativação do mastócito e do basófilo, com a liberação de mediadores inflamatórios, principalmente a histamina. Então é assim que acontece, pessoal. Não precisa vocês saberem mastócito, basófito, liberação de histamina. Não, não precisa vocês saberem assim ao pezinho da letra, dos mínimos detalhes. Eu quero que vocês saibam que uma reação viral vai desencadear uma inflamação ali e a histamina vai gerar essa placa no corpo. Você tem que saber isso para saber que é uma urticária. E o angioedema. O que é o angioedema, gente? É a mesma coisa da urticária, só que acontece em tecidos mais frouxos. Geralmente o angioedema acontece aqui, ó, ao redor dos olhos, nas pálpebras, na boca. Esse tecido ele fica bastante edemaciado. Ele é um tecido mais frouxo. Então pega edema ali e fica dolorido, inchado. Isso demora mais do que a urticária para desaparecer. Às vezes o seu paciente já vai chegar na emergência com pouco urticária ou nenhuma, mas com angioedema, geralmente ele vai chegar. 40% dos casos de urticária são acompanhados de angioedema, apenas 40% dos casos são acompanhados. É um edema súbito da derme e subcutâneo, pruriginoso ou doloroso, às vezes vai coçar e às vezes vai doer. A resolução é lenta em até 72 horas, você viu, a urticária é mais rápida e o angioedema é mais devagar. E essa região que acomete são as regiões com tecido conectivo mais frouxo, como pálpebras, lábios e extremidades. Às vezes você vê isso na mão, aquela mão toda inchada. Principalmente aquelas crianças que têm prurigo estrófilo, que é alergia à picada de inseto, quando leva uma picadinha aqui, a mão incha, fica bem inchada mesmo. Olha aí uma criancinha, essas aqui são as crianças do meu plantão, ó. Tá vendo? Essa criança aqui, ó, tem um angioedema importante. O outro olhinho ela não fez, mas nesse aqui ela fez. Esse aqui eu não lembro bem, mas eu acho que o mosquitinho picou e desenvolveu esse angioedema aqui na pálpebra. Olha essa outra criança. Essa outra criança também é do meu plantão. Tá vendo o angioedema aqui, ó? O corpinho dela tava todo assim também. Essa criança, se eu não me engano, ela evoluiu para anaflaxia. Aquela outra não. Essa aqui tava sibilando um pouquinho, eu tive que fazer adrenalina nela. A gente classifica assim também, ó, em gravidade. Leve, menos de 20 lesões, sem angioedema. Moderado, lesões grandes, múltiplas, com prurido intenso e tem ou não angioedema. E grave, quando pega uma lesão extensa e numerosa de pele e há o acometimento de outros sistemas. Então, na grave, eu já vou falar que é uma anafilaxia, né? Você já sabe que a anafilaxia a gente não classifica em leve, moderada e grave. Então, aqui, ó, a urticária e angedema. Quando tá grave, você já fala que é uma anafilaxia. Agora, quando tá leve e moderado, você tem que deixar de observação. Lembra, se for moderado, se tiver múltiplas lesões e tiver o angioedema, esse paciente tem maior chance de evoluir para anafilaxia. Não significa que ele vai evoluir, mas ele tem uma maior chance de isso acontecer, então fica mais de olho nele. E aqui são os principais agentes etiológicos responsáveis pela urticária e angedema. Vem cá para vocês verem, ó. Infecções virais, bacterianas e parasitose. Tudo isso pode dar urticária na criança, mas as principais são as virais. Quais são as principais doenças relacionadas na criança? As virais. Então, as doenças virais são as principais. É interessante, eu já peguei criança assim, ó. Chegou com urticária, eu não sabia o que era, achei que tinha sido de algum alimento, porque ela não tinha tido nenhum sintoma. Aí tratei e mandei para casa. No outro dia, ou depois de 2 dias, ela veio com disúria. Aí eu pedi um exame de urina e veio infecção de urina. Olha que interessante, a infecção bacteriana de urina gerou urticária. Já peguei criança também com tosse, febre, já vi isso demais. Demais assim, umas 3 vezes. Criança com febre, tosse, começa a chiar o peito. E aí desenvolve placa.
peça o raio-x, tem pneumonia. Então, pensem aí com vocês, quando a criança estiver chiando, cansadinho, tiver a começar a aparecer placa no corpo, ela tem a probabilidade maior de ter uma pneumonia. Já peguei alguns casos assim como eu falei para vocês. Olha, as principais aqui doenças virais. Infecção de via aérea, né? Gastrointestinal, enterovírus, citomegalovírus, Epstein-Barr, enfim. Vários aqui que vocês podem olhar com bastante carinho depois. Qual o diagnóstico? Pessoal, o diagnóstico é clínico. O paciente chega com urticária no seu pronto-socorro e você identificou já a infecção viral, o diagnóstico é clínico. Vai ser laboratorial quando você pensar, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção de urina, aí você vai pedir o exame. Mas como a maioria é viral, você não precisa pedir exame nenhum. É feito prioritariamente por meio da história e exame físico, né? E aqui, ó, as dietas de exclusão de alimentos são indicadas apenas quando a história clínica é evidente de alergia alimentar. Por exemplo, o paciente chegou no seu consultório com urticária, com angedema, e não tem nenhum sintoma de infecção viral. E aí a mãe falou assim: ah, ele acabou de comer um camarão, acabou de comer nozes. Vocês já sabem que esses alimentos são mais reatogênicos, eles dão mais alergia. Então, se a criança acabou de comer e já começou a desenvolver, você pode ligar isso a alimento. Então, você vai falar para a mãe: ó, você tira o alimento e aí você encaminha para o alergista. Você não vai fazer isso na emergência. Não tem nenhum exame na emergência que você pode fazer que vai falar, é alergia a tal alimento. Não, isso é feito depois do consultório, lá com testes específicos. Mas para você, emergencista aí, que trabalha na pediatria, na emergência, não fique preocupado com isso. E o tratamento aqui? Você tem que eliminar o estímulo indutor. Se for uma infecção viral, não tem o que fazer, você vai ter que esperar a infecção acabar. Mas se for um alimento ou um remédio, você tira. Ah, acabei de tomar uma dipirona e deu placa no corpo. Você tira e manda para o alergista. Agora, se for uma doença viral, não tem o que fazer. Você tem que inibir os efeitos dos mediadores nos tecidos, que é o antihistamínico não sedante. Então, aqui, se esse paciente chegou com urticária, você vai dar eliminar o estímulo indutor, dar um antihistamínico para ele, principalmente os de segunda geração. Os antihistamínicos são divididos assim, ó, primeira geração e segunda geração. Primeira geração é o Ixizine, é o Polaramine. Esses aqui dão muito sono e dão muitos efeitos colaterais na criança. Então a gente não indica eles. Então você vai dar o de segunda geração, que é a desloratadina, loratadina, fexofenadina, enfim, Ebastina, tem vários. Você vai deixar essa criança em observação por 2 horas. Você já vai dar esse antialérgico aqui no pronto-socorro, gente. Você dá no pronto-socorro e depois você libera a criança para casa. Mas você vai dar no pronto-socorro e vai deixar a criança de observação 2 horas. Quando a gente vai usar o corticoide? O corticoide vai ser usado quando essa criança tem angioedema. Se tiver angioedema, você vai usar o corticoide. Ou quando é aquela urticária aguda refratária. Por exemplo, você passou ali na sua emergência e deixou de observação o antihistamínico e não melhorou nada. Ou você liberou essa criança para casa com um antihistamínico e a mãe volta depois desesperada. Aí você vai acrescentar o corticoide sem problema nenhum. Que aqui no caso é a prednisolona que os pediatras mais gostam. Então vamos lá, gente. Macetinho para vocês. Antihistamínico de primeira geração. Aqui eu tô colocando para vocês, não é o ideal, mas eu tô colocando a hidroxizina. Por quê? Porque na maioria das emergências só vão ter o de primeira geração. É difícil encontrar a emergência que tem o de segunda geração. Por exemplo, onde eu trabalho só tem a hidroxizina, que é o Ixizine. Então eu faço ele, mas eu mando para casa com o de segunda geração, porque tem menos efeito sedante, menos efeito colateral. A hidroxizina, a apresentação dela é de 2 mg por ml. E a dose que você vai dar é de 0,5 a 2 mg quilo dia de 8 em 8 horas. Qual é o bizu? Qual é o macete? Vocês já sabem. Ixizine, vai pegar o peso e dividir por 3 de 8 em 8 horas. Esse paciente tem 12 quilos, 4 ml de 8 em 8 horas, de 5, pode colocar aí, de 7 a 14 dias. Vamos deixar assim, de 7 a 14 dias. Esse paciente, você vai fazer a dose no pronto-socorro, deixar de observação e depois liberar para casa de 7 a 14 dias. Fechou? Combinado? E aqui os antissamínicos de segunda geração. Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês. A fexofenadina, que é 6 mg por ml. Fexofenadina é o famoso Alegra, pessoal. Vocês já devem ter ouvido aí, com certeza. De 6 meses a 2 anos, 2,5 ml de 12 em 12 horas. Se for de 2 anos a 11 aninhos, 5 ml de 12 em 12 horas. Lembrando que o Alegra é dado a partir de 6 meses. Abaixo de 6 meses, você só está autorizado a dar o Ixizine, que é aquele antihistamínico de primeira geração que a gente estava falando, tá? Para cima disso aí, você pode usar a fexofenadina tranquilamente.
E outro que eu também gosto de usar que é a desloratadina. A desloratadina é só uma vez ao dia, mais fácil, né? A posologia. Desloratadina, 0,5 miligrama por ml. De 6 meses a 11 meses, 2 ml uma vez ao dia. De 11 meses a 5 aninhos, 2,5 ml uma vez ao dia. 6 anos a 11 anos, 5 ml uma vez ao dia. E maior que 12 anos, 10 ml uma vez ao dia. Anota isso aí, gente, ó. Anota bem facinho. E conforme você for trabalhando na sua prática aí, vai ficando muito simples, muito fácil mesmo. E o corticoide, quando você vai usar o corticoide? Corticoide em casos refratários, que não melhoram no pronto-socorro, quando a mãe volta, ou naqueles casos que tem angioedema associado. Você vai usar a prednisolona. Prednisolona, 3 mg por ml, gente. 1 mg por quilo dia. Qual bizu? Peso dividido por 3. Esse é o macete. 12 quilos, 4 ml uma vez ao dia. Nesse caso do corticoide, você vai passar por pouco tempo, de 3 a 5 dias. E o antihistamínico, de 7 a 14 dias. Fechou? Olha como foi fácil. Então, aquele caso clínico, o pediatra se equivocou. Ele achou que estava sendo... A urticária da criança estava sendo por causa do paracetamol. Lembra? Ó, ele trocou o paracetamol pela dipirona e usou o Ixizine. Vocês já sabem que a primeira causa é infecção viral, então não foi por causa do antitérmico. Então poderia manter esse antitérmico e a gente sabe que o melhor antihistamínico não é a hidroxizine, é de segunda geração. Desloratadina, ribastina, fexofenadina, enfim. Você trata esse paciente, deixa ele de observação, deu uma melhoradinha, não teve piora, não teve anafilaxia, casa com antihistamínico de 7 a 14 dias.